Boa noite, então. Vamos começar então a aulinha só para reforçar alguns pontos de uma anestesia e uma paciente com miocardiopatia hipertrófica em um parto cesáreo. Bom, prevalência é de 1 para 500. Então, com certeza, eu já devo ter anestesiado muita gente com miocardiopatia hipertrófica que eu não sabia que era, mas provavelmente eram pacientes que não tinham uma clínica exuberante e que muito provavelmente não tinham um prognóstico muito ruim, né? É uma doença, desculpem, autossômica dominante com expressão variável. É por isso que essa paciente, no caso, tinha uma história familiar muito rica e essa expressão ela é variável até no sentido do que tipo de hipertrofia ela tem, né? Então, às vezes, tem pacientes que têm mais a questão obstrutiva, outros menos, né? Então, é uma doença uma autossômica dominante devido à alteração genética do sarcômero. A mortalidade anual é muito variável da população de amostragem, mas ela pode variar de 1 a 6% ao ano. É a causa mais comum de morte súbita em jovens, né, que é uma das apresentações clínicas possíveis. Né? E ela é causada, a fisiopatologia dela é baseada numa desorganização das células miocárdicas, né, isso vai gerar problemas, consequências importantes. Disfunção da microvasculatura, tem estudos mostrando que na microvasculatura a razão entre a parede e o lúmen chega a aumentar 2 vezes, certo? Então muita parede para pouco lúmen. E remodelamento. E esse remodelamento ele está inserido num contexto em que muito músculo e pouca microcirculação. Então acaba que a densidade vascular está diminuída, né? E aí predispondo a coisas que há consequências importantes que a gente vai citar uma a uma. O diagnóstico pode ser feito tanto pela ecocardiografia e hoje pela ressonância nuclear magnética. E o que essa revisão da anestesia analgesia trouxe é que critérios seriam uma hipertrofia ventricular, ventricular esquerda, com parede septal qualquer parede maior do que 15 milímetros. Lembrem que o normal de um septo é em torno de, no máximo, 10 milímetros, né? Acima de 10 ou igual a 10 já se considera algum grau de hipertrofia, né? Porém, esse paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele não tem uma outra causa base e não tem dilatação de câmaras. São câmaras normalmente pequenas, né? E ela pode ser uma hipertrofia simétrica ou assimétrica, né? Bom, então a fisiopatologia. Os pacientes apresentam hipertrofia, podendo ser uma hipertrofia septal, assimétrica e inclusive com deslocamento sistólico anterior, que a gente vai ver o que é isso aqui na prática, certo? Nesses casos, em 20% da miocardiopatia hipertrófica, o paciente apresenta miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, o que não acontecia no caso discutido hoje, né? E nesses pacientes eu tenho que ter alterações importantes na pré-carga, pós-carga e na contratilidade, podem levar a consequências catastróficas. Esses pacientes também têm disfunção diastólica, o ventrículo é mais duro e perde a capacidade de relaxamento adequada, de maneira que ele acomoda menos volume diastólico, e muitas vezes esses pacientes têm uma fração de ejeção normal, às vezes até aumentada, justamente porque ele tem uma câmara pequena, então ele consegue ejetar quase toda a câmara. Mas essa fração de ejeção ela acaba não sendo condizente com a capacidade de bombeamento, já que não tem capacidade diastólica. Esses pacientes muitas vezes têm regurgitação mitral, a maioria delas associada a esse deslocamento sistólico anterior da válvula mitral. Tem uma reserva coronariana diminuída pelo remodelamento e hipertrofia, então tem uma menor densidade vascular. São predispostos a arritmias e a morte súbita. Bom, apresentação clínica. Muitos pacientes podem se apresentar assintomáticos, e aí é onde eu queria chamar a atenção para a gente ter um índice de suspeição adequada, né? Para que esse paciente, às vezes a gente vai pegar um paciente e a gente acabe não menosprezando sinais que levariam a um cuidado diferente. Intolerância ao exercício, angina, né? Pela densidade vascular diminuída, dispneia aí. O paciente tem dispneia, mas ele tem uma fração de ejeção normal. Mas lembrem da função diastólica que está alterada. Tontura como sinal de baixo débito e síncope, tanto por ser um baixo débito importante, por uma obstrução da via de saída do VE, ou por uma questão arritmogênica. E morte súbita. Com a evolução da doença, a morte súbita ela ocorre em 12 a 15% em algumas amostragens. Pode evoluir com insuficiência cardíaca progressiva
inicialmente com fração de ejeção preservada, mas isso pode diminuir com o tempo, pode alterar com o tempo, e aí é um fator preditor importante. E fibrilação atrial, o que também é um fator prognóstico importante, já que o débito cardíaco é extremamente dependente da constatação atrial. No exame físico, eu queria só chamar a atenção para as características que são funcionais de um sopro, né? De qualquer forma, a gente tem que avaliar quando a gente não conhece exatamente o que é que está escutando. Então, localizado no bordo external esquerdo, sem irradiação, né? Principalmente na sístole precoce e intermediária, tem um nomezinho específico, não estou lembrado, né? De intensidade baixa, né? Sem explicação por sintomas cardíacos ou pulmonares, ou seja, o paciente é totalmente assintomático, não explicado por alterações cardíacas na ausculta, como terceira bulha, né, que mostram um ventrículo um pouco menos complacente, e sem alterações importantes no eletro, né? Então, para quem às vezes não tem uma capacidade de auscultatória muito grande, o eletro dá as pistas muito importantes se o paciente tiver suspeita de hipertrofia miocárdica. Bom, o eletro então vai mostrar uma hipertrofia ventricular esquerda, podendo apresentar um bloqueio divisional antissuperior, muitas vezes já evoluindo para um bloqueio de ramo completo, com QRS maior do que 120 milissegundos, sobrecarga atrial, com sinais como ND2, uma onda Penkorkova, né, já que o átrio esquerdo é um pouquinho longe do nó sinusal, e acaba que você tem uma Korkova em D2, ou então uma onda P com a parte negativa profunda em V1, que acho que, se não me engano, é o sinal de Morris. Ondas Q patológicas, muitas vezes progressão lenta de R, que na realidade, assim, isso aqui acontece principalmente se o paciente já tem fibrose septal, arritmias ventriculares, depressão de ST, por já um início de isquemia subendocárdica, e nesse caso especificamente, eu acabei esquecendo de falar, como o paciente tinha também Wolff-Parkinson-White, a própria excitação anômala, ela pode predispor a uma repolarização anômala, certo? Mas no caso aqui a gente está falando de miocardiopatia. E ondas T invertidas em pelo menos duas derivações contíguas. Vou mostrar aqui alguns detalhes do eletro, né? Aqui o padrão strain, né? Com onda T invertida e uma sobrecarga de VE. Sobrecarga que uma VL maior do que 11 também é um fator de sobrecarga ventricular. E também tem uma onda P mais negativa aqui em V1. A onda P em D2 não completa o critério de 120 milissegundos, mas parece ser um pouquinho mais arrastada já. Aqui é um outro achado que é as ondas Qs importantes aqui nas derivações de parede inferior, onda Q profunda, certo? Assim como sobrecarga de ventrículo esquerdo. E aqui numa forma apical de hipertrofia, você tem também mais padrão de strain, aqui, onda tem bem invertida, certo? E sobrecarga ventricular, não sei se completa os parâmetros, mas de qualquer forma, a gente tem que ter uma suspeição grande quando a gente pega um eletro como esse, tá bom? Então, eu botei esse slide só para a gente lembrar que muitas vezes o paciente chega com miocardiopatia hipertrófica, que está até errado, eu botei dilatada, me desculpem, desconhecida. Então a gente tem que ter um índice de suspeição elevado a partir no eletro, porque muitas vezes o paciente chega só com eletro, porque são pacientes jovens, né? Então a gente tem que ter esse grau de suspeição e pode ter todo esse... E se planejar para situações em que o paciente tem uma obstrução dinâmica de via de saída de VE e montar estratégias na hipotensão. Então tem suspensão. Sobre o eco, um paciente que tem o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, ele tem que ter esses parâmetros avaliados no eco, né? A presença de hipertrofia, as dimensões das câmaras esquerdas e das paredes, a fração de ejeção, avaliar o ventrículo esquerdo, que muitas vezes, às vezes, também tem hipertrofia. O volume atrial, acabei não falando na discussão, volume atrial é um dos fatores indicadores de disfunção diastólica. Então, o volume atrial indexado pela a superfície corporal, ele é um fator diagnóstico, um dos critérios diagnósticos para a insuficiência diastólica, né? Função diastólica
do ventrículo esquerdo. Pressão de artéria pulmonar, nos casos em que o paciente tem refluxo de tricúspide, né, para poder você medir, já que a medida da pressão sistólica de artéria pulmonar é a partir do refluxo tricuspídeo. Avaliar a obstrução dinâmica, que a nossa paciente não tinha, e quando o paciente faz valsalva, já que diminui o retorno venoso, então, teoricamente, se tiver algum sopro, é para diminuir se alguma velocidade, algum gradiente na via de saída, é para diminuir com a manobra de valsalva. Identificar o local de obstrução, principalmente nos pacientes que vão para uma cirurgia de miomectomia. Avaliar a função da válvula mitral e a direção e mecanismo do refluxo. Porque eu vou dar um dado mais específico aqui. Refluxos direcionados mais posterior são normalmente relacionados ao deslocamento anterior sistólico. Eu vou já mostrar o que é isso, tá bom? Já outros refluxos direcionados para outras áreas do átrio, eles podem ser doenças primárias da válvula mitral. Então, na ecocardiografia, a refluxo mitral está em 10 a 20% do caso. É importante que seja medido o gradiente da via de saída do VE. Né, como falou, acima de 30 já é diagnóstico em repouso e 50 milímetros de mercúrio no estresse. Avaliar a função sistólica e diastólica do VE e o tamanho e característica das câmaras. Preditores de mortalidades que foram ditos durante a discussão. Paciente com fibrilação atrial, né, já que é um paciente dependente da contração atrial. Gradiente máximo. É importante falar do máximo, pessoal, porque às vezes a gente escuta só o gradiente e esquece. Na estenose aórtica, quando eu falo gradiente acima de 40, eu estou falando do gradiente médio. No diagnóstico da hipertrofia miocárdica, cardiomiopatia hipertrófica, é o gradiente máximo, até porque a onda da via de saída ela é dependente dessa obstrução que é variável. Então, se eu considerasse, se eu tinha uma obstrução mais precoce, eu iria cortar esse gradiente médio, certo? Então, na miocardiopatia hipertrófica, o que conta é o gradiente máximo. E um septo maior do que 2,5, né? Gigante, 2,5 vezes o tamanho normal. Ele sugere aqui fatores, bandeiras vermelhas, né? Como eu falei anteriormente, então esse gradiente acima de 30. Regurgitação mitral moderada a grave, eu não vou citar aqui os critérios. Função sistólica diminuída, ou seja, aquele paciente que era para ter uma função supranormal, ele está tendo abaixo do normal. E disfunção diastólica é importante, né? E aí eu cito principalmente aqui, eu não vou citar esses detalhes desses algoritmos, principalmente grau 2 e grau 3. Bom, o que é então esse deslocamento sistólico anterior? Né, que vocês vão ver muito no inglês é o SAM, Systolic Anterior Motion, né, o deslocamento sistólico anterior. Vejam, nesse eco aqui, eu vou falar rapidamente para vocês, aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o átrio esquerdo, aqui é a válvula aórtica, aqui é o septo, esse aqui é um eco transofágico, já que o átrio esquerdo está próximo do probe. Normalmente eu vou ver, segundo essa figura aqui, à direita, né? Porque eu vejo o transtorácico. Eu vou explicar aqui então para vocês. Então aqui tem o septo, aqui é o ventrículo direito. Então você tem uma hipertrofia septal, certo? E durante a sístole, o folheto anterior, ele se aproxima da via de saída, obstruindo a via de saída. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Primeiro eu estou mostrando para entender. Vocês vão ver no videozinho mais parecido com essa figura, que eu tenho aqui o ventrículo direito, o esquerdo, o átrio esquerdo e a via de saída. Aqui um septo hipertrofiado até em sigmoide. E aqui um folheto valvar anterior se deslocando em direção à via de saída. Vamos ver um videozinho. É em inglês, me perdoem. Esse é um vídeo, para eu não ser acusado de plágio, do curso 1-2-3 Sonography, certo? Então, é um pedaço de uma aula que é aberta, tem no YouTube, que eu peguei para mostrar esse deslocamento anterior sistólico, tá bom? Ó, aqui, ó. Aqui é diástole. Deixa eu pegar na diástole aqui, ó. Aqui eu tenho na sístole, ó. Sístole, por que eu sei que é sístole? Válvula atrioventricular mitral fechada. Olhe como o folheto anterior se aproxima do septo. Isso aqui dá um grau de obstrução, certo?
eu ver se eu pego outro corte. Ele vai já fazer um pause, vocês vão ver de novo. We also have an abnormal motion of the mitral valve. We have systolic motion towards the intraventricular Olha, diástole, mitral aberta, sístole. Deixa eu ver aqui. Ó, diástole, mitral aberta. Aqui, ó, sístole. Quase não passa nada. Certo? Essa é a causa da restrição da via de saída do VE em pacientes com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Which is indicative of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Bom, então o que acontece na realidade disso? Antes pensava-se que era o efeito Venturi, mas hoje alterações na musculatura papilar que se tornam mais anteriores jogam o fluxo de entrada no VE um pouquinho mais posterior e o de saída mais anterior, fazendo com que haja que esse fluxo empurre os folhetos da mitral em direção à via de saída, gerando obstrução e também gerando algum grau de insuficiência mitral. E essa insuficiência mitral, olha aqui, ó, mais uma vez, ó, deslocar aqui, átrio esquerdo, ventrículo direito. Via de saída, aorta, válvula aórtica. Então, na sístole, ou seja, mitral fechada e aórtica aberta, você tem uma aproximação do folheto anterior da via de saída, gerando obstrução. E essa obstrução gera um padrão, que eu já mostrei para pelo menos R2 e R3, que já tiveram aula de eco, um padrão de hiperfluxo e turbulhonamento, que mostra esse grau de esse mosaico na saída, até em formato de Y. O Y com a base na via de saída, uma parte na válvula aórtica e aorta e outra parte no refluxo mitral, certo? Isso aqui é só comparando um paciente com estenose aórtica. Você não tem o refluxo da regurgitação mitral, só da válvula aórtica. Esse é um outro detalhe, eu estou dando detalhes um pouco mais aprofundados de eco, que não são obrigatórios vocês entenderem, ou decorarem, ou aprenderem de vez, mas para os entusiastas já é alguma coisa. O formato de um Doppler espectral de uma válvula aórtica é esse. Você tem o fluxo subindo rapidamente e descendo de uma maneira mais ou menos simétrica e gradual, porque a pressão entre o ventrículo e a aorta, na contração ventricular, ela se iguala devagarzinho e o fluxo vai diminuindo aos poucos. Já no deslocamento anterior septal ou sistólico, na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, como o orifício de saída ele vai diminuindo e simplesmente uma hora fecha de uma vez, eu tenho uma queda mais abrupta do fluxo da via de saída, tá bom? Então, assim, essa é uma diferença importante. Então, piora da obstrução da via de saída do VE e do deslocamento sistólico anterior que eu já expliquei. Quando eu tenho um aumento da contratilidade, quando eu tenho diminuição do volume do VE e quando eu tenho uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Então, eu tenho que manter pré-carga, eu tenho que manter pós-carga, porque é um débito mais ou menos fixo, né? E se eu diminuo muito, faço uma vasodilatação muito grande, diminuo a pós-carga, vai faltar sangue para os órgãos importantes, né? Então, manter pré-carga, manter pós-carga e não aumentar contratilidade. Manejo médico crônico, beta-bloqueadores, disopiramida, eu nunca vi, não sei se a gente tem aqui no Brasil, mas vários trabalhos mostrando que é um bloqueador do canal de cálcio, ou amiodarona para controlar as taquiarritmias. E marca-passo, obviamente, principalmente paciente que tem histórias de síncope e mesmo situações de baixo débito. E o CDI também, porque é uma das causas de morte súbita, principalmente em pacientes jovens. Terapia invasiva, ou seja, terapia dessa obstrução, você pode fazer, é indicada quando tem um gradiente da via de saída superior a 50 milímetros de mercúrio, né? E aí você vai fazer ou cirúrgica miomectomia ou ablação, você joga álcool via coronariana, uma coronária septal, tem alguns riscos e é indicada, não sei se já mudou, principalmente em pacientes que não têm condição cirúrgica. Bom, o objetivo do tratamento, já falamos diversas vezes, diminuir a obstrução dinâmica da via de saída de VE. Como é que eu faço isso? Inotropismo e conotropismo negativos, mantendo pré-carga, certo? E pós-carga. E prevenir a arritmia a qualquer custo. Então, quais são os riscos dessa paciente? Isquemia miocárdica pela hipertrofia e a baixa densidade vascular, hipotensão pela obstrução, pelo débito fixo, né, pela obstrução da via de saída, ICC, lembrar da ICC diastólica, certo? Que pode levar até edema agudo,
arritmia e morte súbita, né? Então, o meu manejo anestésico, quais são meus objetivos? Isso aqui, pessoal, tem que ser muito, muito, muito claro e medular. Os R1 vão ainda ler muito, vão esquecer, vão ler de novo, vão esquecer, tem que ler até ser medular, né? Evitar redução de pré-carga, evitar redução de pós-carga, evitar um aumento de contratilidade. Então, numa situação de hipotensão, inotropismo é a última indicação, a última não é nem para estar na sala, e evitar ritmo não sinusal. Então, esse paciente, eu vou cardioverter mais precocemente. Então, do pré-operatório. É engraçado, é interessante, porque ele é muito claro, e os trabalhos repetem muito isso, que o NIRA, a classificação NIRA, ela é um fator preditor importante nesses pacientes, né? Na nossa paciente, especificamente, ele tinha uma capacidade funcional baixa, que não é a mesma classificação do NIRA, mas assim, acaba sendo um marcador também, e que em pacientes gestantes o NIRA tende a piorar durante a gestação, né? Porém, o paciente que entra na gestação com NIRA bom, ele tende a evoluir bem. E essa paciente já tinha um NIRA baixo, ou pelo menos no limite pré-gestacional, e mesmo assim evoluiu razoavelmente bem durante a gestação. Bom, monitorização eu vou indicar a partir disso. Tem um detalhe importante que eu achei interessante citar, que esses pacientes podem ter uma predisposição a sangramento, porque assim como na estenose aórtica, pelo fluxo turbilionar e levar a cisalhamento, você pode ter doença de von Willebrand adquirida. Só um detalhe a se lembrar. Continuar, obviamente, beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de sódio de uso rotineiro. Hidratação adequada pré-operatória, então se o paciente vai ficar de jejum muito tempo, observar que tem que repor esse líquido. E medicação pré-anestésica para evitar descarga simpática relativa ao procedimento cirúrgico. Monitorização, considerar sempre o paciente qual o grau de obstrução da via de saída do VE, sinais de insuficiência cardíaca, que são preditores, tipo de cirurgia, uma cirurgia que tem uma cirurgia com baixo risco de sangramento, com pequena alteração hemodinâmica, você vai diminuir a sua invasividade. Agora, uma cirurgia, às vezes nem tão grande, mas uma cirurgia por vídeo, em que o pneu peritônio vai levar uma descarga simpática, vai levar uma alteração hemodinâmica importante na insuflação. Você tem que, às vezes, monitorizar mais invasivamente. Comorbidades. Lembrar que, normalmente, as revisões sugerem uma pressão invasiva pré-indução, ou, se for fazer bloqueio de neuroeixo, antes do bloqueio de neuroeixo. E lembrar que, se no população geral a gente já fala que pressão venosa central e pressão de artéria pulmonar ocluída não refletem a pré-carga volêmica, imagine no paciente que tem um coração mais duro, que tem uma insuficiência diastólica. Para esses é que não vale mesmo essa correlação. Então, monitorização com pressão arterial contínua, até sugerem em alguns casos de pacientes que, em casos que não tenha grande perda volêmica, cirurgia rápida, você pode fazer, existe monitor de pressão arterial invasiva, não invasiva contínua, você bota tipo um dedal, ele faz uma pressurização do dedo e você consegue uma pressão contínua, capaz de emitir débito cardíaco, inclusive delta pp, tá bom? Acesso central, vai depender do que você está pensando de drogas, de fármacos, vasopressores, né? Ecotransesofágico é o ideal, nem sempre é acessível, principalmente em cirurgias não cardíacas, né? Vai dar para avaliar se no hipotensão o problema é hipovolemia, deslocamento anterior sistólico ou disfunção sistólica. Vai me dar os volumes cavitários para ver se o paciente tem um enchimento adequado das câmaras. Vou poder avaliar a regurgitação mitral para ver se é um problema maior. Me dá acesso também ao Doppler tecidual, que é o TDI, para eu ver a pressão de enchimento de ato esquerdo. Isso aqui, não sei no intraoperatório, mas no pré-operatório existe como eu prever, calcular a minha pressão de artéria pulmonar ocluída a partir do fluxo transmitral e do Doppler tecidual. Isso aqui é só para citar, vocês depois podem se aprofundar mais nisso se for o interesse. Manejo anestésico. Eu acho que um paciente bem monitorizado, e você pode fazer tanto Propofol e etomidato, né? Lembrar do Propofol, por um lado ele faz miocardiodepressão, por outro ele faz vasodilatação. Então você tem que se assegurar dessas consequências, né? Usar beta-bloqueadores na indução, principalmente se você for usar baixas doses de outros anestésicos, de opioides e tal. Então você tem que controlar a frequência cardíaca por todos os motivos já expostos. Vasopressores, não é nem preferir, é usar apenas os alfas agonistas puros, que não vão dar taquicardia. E
em relação à escolha da anestesia, ela pode, as anestesias não existe uma contraindicação específica a nenhuma técnica anestésica, mas se for fazer neuroeixo, o ideal é que seja uma técnica titulada e com monitorização adequada. Bom, quais são os momentos críticos então da anestesia e em pacientes com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva? Situações em que eu posso ter uma redução da volemia, na indução por venodilatação, certo? Na instituição da minha ventilação mecânica, porque eu vou ter uma diminuição da pré-carga, certo? E achei interessante isso aqui não tem nada a ver assim, diretamente com a aula, mas assim, a gente sempre busca preditores de responsividade, e a maioria deles, como o delta-PP e o VVS, eles são dependentes de um ritmo regular, certo? Eu achei interessante, depois vocês podem ler isso aqui, que é um preditor de responsividade a partir de uma parada ao final da expiração, certo? É interessante. Se a pressão aumenta, eu tenho uma responsividade. É como se eu tirasse o efeito da ventilação mecânica e o paciente aumentasse a pressão, eu teria uma maior chance de ter responsividade volêmica. É bem interessante, vale a pena ler, eu não conhecia. Vasopressores alfa-adrenérgicos e cardioversão precoce em caso de arritmia atrial. Bom, manejo intraoperatório. Parece com o manejo intraoperatório do estenose aórtica, certo? Mas lembrar que o componente dinâmico, então a frequência cardíaca eu não posso aumentar de jeito nenhum, eu não posso aumentar de jeito nenhum a contratilidade, né? E no caso de hipotensão, eu tenho que agir com essas frentes, expansão volêmica, vasopressor, sincronotropismo ou inotropismo e manter o ritmo sinusal. Esse artigo aqui de revisão, como disse que eu citei mais para trás, ele cita até uma estratégia, né? No caso de hipotensão, os alvos, as opções terapêuticas e o objetivo anestésico. Aumentar a pré-carga, ou fazer volume, né? Evitar pressão positiva se for possível, aumentar pós-carga com vasopressores, beta-bloqueadores para reduzir contratilidade e frequência cardíaca, reduzir contratilidade e frequência cardíaca mais ou menos as mesmas medicações e manter o ritmo sinusal, nem que seja com o uso de cardioversão, tá bom? Ele cita inclusive um algoritmo que na realidade é um algoritmo muito complexo para uma situação em que você tem que usar 3 coisas principalmente. Inicialmente, fluido, alfa-agonista e, em não resolvendo o paciente tendo uma frequência cardíaca mais alta, beta-bloqueador. E se sair do ritmo sinusal, cardioversão. Bem simples, então você tem que saber as ferramentas que você vai ter que usar para esse caso. Inotrópico jamais, né? Pacientes que têm uma pior hemodinâmica, aumenta o grau de obstrução da via de saída e pode aumentar a regurgitação mitral. Evitar até em caso de reanimação, ou seja, esse autor até sugere, inclusive é importante lembrar aqui, que numa reanimação de um paciente com miocardiopatia hipertrófica, não use adrenalina. No meu entendimento, então, tem que usar a nora, pelo menos. Então, assim, ele sugere isso de maneira a evitar o aumento da obstrução da via de saída. E, para terminar os últimos 4 slides, relativo à gestação e à miocardiopatia hipertrófica. O NIRA é um preditor importante da evolução da gestação. Então, assim, se o paciente tem um NIRA baixo, a gravidez não é contraindicada de maneira objetiva, né? E avaliar também o risco de morte súbita. Se tem história familiar, e a paciente tinha uma história bem rica, essa é do caso de hoje, ou história de TV sustentada. Bom, na gestação ela tem alterações tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Cabe a nós conhecê-las e tentar combater as desfavoráveis. As favoráveis é um aumento da volemia, um aumento do volume diastólico final de VL, ou seja, diminuindo a chance de obstrução da via de saída. E a contração uterina, eu botei aqui tanto nas favoráveis quanto nas desfavoráveis, eu estou falando da contração uterina principalmente aqui no pós-parto, aumenta a pré-carga e pós-carga, ou seja, diminui o risco de obstrução da via de saída. Vamos para as desfavoráveis. Diminuição da resistência vascular sistêmica pela circulação uterina, que você tem uma diminuição, então você tem que ter cuidado com isso, que isso aumenta o risco de obstrução da via de saída. Aumenta a contratilidade cardíaca, muitos pacientes grávidos até já muitas vezes têm indicação de usar beta-bloqueador, o ideal é que ele já venha usando antes da gestação. Reduzir ao máximo o risco de compressão aorto-caval, então é uma pessoa só para isso, você vai pegar uma pessoa da sala de cirurgia e vai, olha, você vai empurrar o útero aqui de lado em cima e ela vai ficar o tempo todo, certo? Um deslocamento efetivo. Lembrar que a contração uterina, como eu falei anteriormente, ela tem um fator positivo, mas ela
contração uterina pós-parto ocorre numa situação em que eu tenho uma autotransfusão de meio a 1 litro de volemia pela contração uterina, e aí eu posso, num paciente que tem uma insuficiência diastólica importante, levar ao edema agudo, certo? A manobra de Valsalva no paciente em trabalho de parto a gente tem que ter cuidado, porque também pode diminuir pré-carga e, consequentemente, aumentar a obstrução da via de saída. Bom, trabalho de parto. A analgesia de parto é obrigatória e tem que ser bem feita para diminuir a estimulação simpática. E lembrar que a Valsalva pode piorar. Se eu não teria uma... Assim, alguns trabalhos trazem como indicação obstétrica da parto cesariana, certo? O que eu acho? Eu acho que vai fazer o trabalho de parto, eu teria uma pressão contínua nessa paciente, certo? Porque eu acho que aí eu teria ter noção de como é que essas valsalvas estão repercutindo na minha hemodinâmica. O parto, lembrar que o sangramento no parto cesáreo pode chegar até 1 litro e em algumas situações de intercorrência pode sangrar até mais e pode piorar a obstrução da via de saída. Esse autor sugere que seja usado fórceps de alívio de maneira a diminuir o tempo de trabalho de parto e a valsalva. E no pós-parto, lembrar que existe um aumento de até 75% do débito cardíaco pela autotransfusão. Isso associado a uma ocitocina, que muitas vezes aumenta a frequência cardíaca, pode levar ao edema agudo. Então, é importante no pós-parto que isso seja recomendado de maneira objetiva a quem for cuidar dessa paciente, que muitas vezes não conhece o pós-parto, como é que funciona a hemodinâmica no pós-parto, tá bom? Beleza? Bom, e cesárea? Não tem uma anestesia específica que tenha uma vantagem sobre a outra. Uma monitorização da da pressão arterial contínua é importante para ver as repercussões hemodinâmicas em tempo real. E em caso de anestesia de neuroeixo, sempre titular, né? Esse autor sugere então que a cesariana é indicação obstétrica, mas eu acho que tem que avaliar o caso a caso, a gravidade do paciente, certo? E se ser descompensada ou obstrução da via de saída sintomática. Então, essas seriam as indicações da cesariana, tá bom? Pessoal, era isso que tinha para mostrar. Acho que deu para a gente fazer uma revisão bem boa sobre o assunto e foi muito boa a discussão. Muito obrigado a todos.